Eu quero que vocês pensem comigo num cenário hipotético de que Júlio Casares não deu um golpe no Estatuto do São Paulo para que permitisse a sua reeleição. Então, você pensa comigo, um dirigente que sairia do cargo no final de 2023 com 2 títulos, tirando São Paulo da fila, numa situação econômica que até então não era calamitosa, era ruim, mas não era o fim do mundo. E hoje você estaria com seu nome aí, muito provavelmente, cantado e gritado por boa parte da torcida. A castigo, né? Tem um samba que diz que o castigo não vem a galope, vem a avião. E eis que, no segundo mandato, ilegal, não ilegal porque foi aprovado, mas imoral, Júlio Casares vê o seu reinado cair, esfacelar e acabar. A gente tem aí, muito provavelmente, um último ano de gestão Casares, onde o dirigente está completamente isolado, completamente sem apoio e, o pior, com os números de insatisfação subindo cada vez e cada vez mais. Tivemos nesse domingo um fato histórico, no que se tange ao São Paulo Futebol Clube. Pela primeira vez em quase 100 anos, tá? Em quase 100 anos, se você for contar aí do Morumbi para frente, o Morumbi como clube social existe desde ali de meados dos anos 60, então faça as contas. Pela primeira vez houve um protesto contra o presidente em exercício do São Paulo dentro das instituições do clube social. É para se ver o nível que chegou a insatisfação com Júlio Casares. Agora, é evidente que o mandatário são paulino não vai esperar as coisas piorarem, né? Ele que passou os últimos 5 anos blindado, né, com artimanhas, falsas promessas, frases prontas, uma imprensa até certo ponto benevolente, até por conta da falta de esclarecimentos, né, propagada pelo presidente e pela sua equipe, né, vai ter que mostrar serviço e é isso que deve acontecer. O São Paulo, a partir da semana que vem, vai arregaçar as mangas no que diz respeito, facão. Muita gente vai ser demitida, vai perder o emprego. Boa parte delas no CT da Barra Funda, no futebol profissional, onde o Casares entende que, além de perdido Carlos Belmonte, que saiu e era ali um homem de confiança não só dos jogadores, mas como do elenco, é onde os holofotes realmente brilham mais alto e onde ele precisa trabalhar, colocar os seus dedos de forma mais enérgica para que resultados bons venham e, principalmente, que os grupos políticos que ainda o sustentam comecem a ter mais confiança no presidente, pensando na eleição do final do ano que vem. Então tá, né? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo e amiga São Paulino. São Paulina, você, torcedor do Tricolor, este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano, fique à vontade, a casa é sua. Vamos lá, vamos falar então dessa promessa de corte de demissões, de mudanças estruturais que vai começar o São Paulo a partir desta segunda-feira. Mas primeiro, você sabe, eu tenho que pedir encarecidamente que você deixe o like no vídeo aí, ajude a gente no engajamento aí, cara, para que o Avante Meu Tricolor seja mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube. Então já vai aí, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo
com toda a sua coletividade de São Paulino. Envie o link aí nos grupos de WhatsApp e Telegram também. Se você quiser e se você puder, vou pedir que pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente aqui o projeto de jornalismo independente do Avante, meu tricolor. Vire membro aqui do canal. Em troca, como recompensa, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp. E também, você também pode fazer sua doação esporádica aí, tanto pelo botãozinho amei, como embaixo, como pelo Pix, o QR Code tá na tela. Ajude, o jornalismo independente precisa do apoio, precisa da força de vocês, porque não é fácil, tá? Vamos lá, rapaziada. Introdução longa, já disse muita coisa, o fato é que a batata assou. A batata assou. De fato, a gente está devendo um vídeo aqui no canal desde que da goleada de 6-0 e de tudo que aconteceu no São Paulo, né? Tivemos coletiva de Casares falando mais do mesmo. Tivemos saída de Carlos Belmonte, saída de Chapecó, saída de Nelsinho, futebol profissional se reestruturando. Já temos movimentações políticas importantes, não só com o abaixo-assinado lá, que não foi só gente da oposição, hein, que assinou, hein? Teve cardeal que assinou, teve ex-presidente que assinou e principalmente, né, vai ter assinatura aí de ex-aliados de Júlio Casares. Sim, exatamente. Belmonte, seu legião, assim como grupos políticos aí do Chapecó, também devem assinar esse documento aí que pede para que Casares renuncie à presidência do São Paulo. O presidente do São Paulo, neste momento, tá, até certo ponto, incomunicável. Mesmo colegas nossos aí de imprensa que possuíam fácil acesso ao presidente estão conseguindo falar com ele. A impressão que dá é que ele sentiu o baque. 6-0 foi demais, aquilo que a gente sempre fala aqui. Um time, quando toma goleada ou é rebaixado, obrigatoriamente a coisa tem que mudar internamente. Obrigatoriamente o caos passa a imperar. E é isso que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Não era diferente. Muitos conselheiros, não do Conselho Deliberativo, mas conselheiros pessoais de Casares, aliados de longa data do presidente, vêm buzinando na orelha dele aí para que ele tome medidas, né, talvez já oficializar o seu candidato para o final do ano que vem, para já trabalhar esse nome melhor, não deixar para em cima da hora, visto que é um cenário muito parecido com aquele que o próprio Casares enfrentou em 2021, né, quando, apesar de ser ligado ao Leco, ele se vendeu como candidato de oposição de última hora, né, o Leco chegou completamente desgastado na eleição e não tinha forças, né, para vamos dizer assim, para eleger um sucessor internamente no São Paulo. Tá parecendo que a coisa tá se repetindo, por mais que ainda falte um ano. Toda aquela força que o Casares tinha, todo aquele poder que o Casares tinha, olha, tá esfarelando desde o. Vamos para ser bem sincero, né? Desde junho, né? Desde junho, desde o projeto lá do FIP de Cotia, que não passou para frente. Agora tivemos o caso do patrocinador, né? Do Grupo Magno, na manga, do SPFC Bank, todo isso daí também não foi provado. Aliás, o Casares é tão covarde que ele nem colocou em votação esses projetos, já sabendo que ia perder, né? Ele já sabe que ele ia tomar uma surra ali na ilha da votação, não ia conseguir o número necessário. São duas derrotas bem significativas para um camarada que passou 5 anos tendo governo absoluto, né? Um governo quase que absolutista, sem nenhum tipo de oposição, vamos dizer assim. E esse fogo, de certa maneira, é amigo, é de muita gente que apoiou o Casares ou que apoiava o Casares. Fato é que a maionese azedou. Fato é que as coisas estão muito confusas lá dentro do São Paulo. E fato é que o presidente São Paulino vai ter que mexer mais ainda na estruturação, principalmente do futebol profissional. A informação que chega pra gente, que chegou pra gente ao longo de sábado e de domingo, é que um verdadeiro listão de demissão está sendo preparado. O São Paulo vai começar a demitir pessoas a partir desta segunda-feira. É claro que o maior número desses profissionais que vão deixar o São Paulo, das mais variadas áreas, tá? Todas as áreas aí vai ter corte, vai acontecer depois do término da participação no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. O que o Casares quer com isso? O Casares quer com isso atender o Márcio Carlos Magno. O diagnóstico que existe é de que o ambiente do CT da Barra Funda está muito, entre aspas, contaminado
pelo Carlos Belmonte. Então, as pessoas adoravam o Carlos Belmonte, os jogadores adoravam o Carlos Belmonte. E todo mundo sabe, a gente revelou, outros colegas também revelaram. Tem uma matéria boa no nosso site sobre isso. A gente publicou no último sábado. Se você não conhece o nosso site, entra lá, www.avantemeutricolor.com.br, dizendo que a fala do Luiz Gustavo ali no gramado do Maracanã depois do vexame sofrido por Fluminense foi uma indireta para o Márcio Carlos Magno. Porque o Márcio Carlos Magno foi chamado de interventor pelo próprio Carlos Belmonte, né? O Belmonte deu uma entrevista lá pro Menon, nosso amigo aqui da casa, prestigia bastante nosso trabalho. Um abraço, um beijo pro Menon se ele estiver assistindo isso. Né? Deu uma entrevista ali pro Menon e chamou o Márcio Carlos Magno de interventor. Então, dizendo inclusive, olha, eu não viajava mais porque eu acho meio bizarro, meio idiota, né, o São Paulo viajar com 2 chefes de delegação. Isso não existe. Então deixa ele lá. O presidente não colocou, não é o queridinho do presidente? Se vira. O problema é que o elenco não vai muito pra fuça aí do nosso amigo Márcio Carlos Magno. Por que não vai ficar fuça? Porque dizem as informações que chegam pra gente que ele chegou chegando, batendo ali o pé na mesa, o pé na porta, brigando, cobrando. O São Paulo perde pro Mirassol, lembram? O São Paulo perdeu pro Mirassol. E houve uma reunião em que ele falou muito alto. Num primeiro momento, logo na chegada dele, ele prometeu pagar o atrasado dos caras, o dia de imagem atrasado dos caras, pagou. Beleza. Os caras até pegaram um pouco de confiança. Mas conforme foi passando, esse contato dele com os jogadores foi azedando, foi piorando. E não só isso, é um ambiente em que o Belmonte é rei. E, obviamente, os jogadores já se tocaram desde cedo. Aliás, a gente aqui no Avante Meu Tricolor fala isso há pelo menos 2 meses. Estava muito óbvio que ele era o substituto do Carlos Belmonte. Então ele é visto como traíra, visto como o cara que vai puxar o tapete do diretor São Paulino, como de fato agora aconteceu. Então, para tentar estancar isso internamente, nada mais normal que haja mudanças que vão ser conduzidas pelo próprio Márcio Carlos Magno. Márcio Carlos Magno não entende lá tanto assim de futebol profissional, mas tem o apoio do Rui Costa, tem o apoio do Muricy, né? São esses caras que vão ficar mais ali à de frente ali com o elenco, mas de certa maneira, no que tange a funcionários, né, vai ter um corte. Não é que o São Paulo vai reduzir o número de funcionários. O São Paulo vai trocar mesmo, né? Então vai contratar aí gente nova pro Refis, vai contratar cozinheira nova, porteiro novo e até outras áreas que eu nem vou falar aqui para não criar problema, mas também estão previstas mudanças aí estruturais profundas, significativas. Então, é uma tentativa do Casares de iniciar 2026 com um novo São Paulo. Um São Paulo mais fiel a ele, um São Paulo sem tantos vícios internos, um São Paulo sem tantos problemas internos e que talvez coloque as coisas nos trilhos. A gente não sabe. Politicamente falando, o Casares hoje está morrendo aos poucos dentro do São Paulo. Está cada vez mais difícil encontrar alguém fiel ao presidente, sem ser aqueles, claro, que ocupam seus carguinhos lá, né? Gente do social, gente que está na base, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Vamos ver e ver. É o São Paulo em crise, é o São Paulo afundado com o presidente fraco, omisso, que aliás nem foi lá comunicar o Belmonte da saída, né? Nem foi lá, nem se dignificou a ir lá apertar a mão do Belmonte. Foi na sexta-feira, deu coletivo e saiu sem falar com o Carlos Belmonte. É uma cretinice humana pra gente ficar aqui no simples também, porque chutar cachorro ferido também é sacanagem. E hoje o Casares é isso. É o retrato de um cachorro ferido, de um cachorro doente, que não consegue nem latir mais, quanto mais morder alguém, né? Então vamos lá. Vai começar a semaninha, quarta-feira jogo contra o Internacional. São Paulo ainda tem um fio ali de chances de se classificar para a Libertadores, só que nesse clima já de reformulação que já iniciou, é muito difícil que o São Paulo conquiste essa vaga. Vai mais para cumprir tabela e decidir o futuro do próprio Internacional, da competição internacional, que está aí brigando para não ser rebaixado, está na zona de rebaixamento, né? Jogo na Vila Belmiro. Jogo na Vila Belmiro, porque o frouxo do presidente, né, tirou o jogo do Morumbi com medo de protesto, porque lá na Vila ele não vai, não precisa ir, ele tem outras coisas para fazer.
né? O time não é prioridade para ele nesse final de ano. O que é prioridade para ele são os projetos pessoais políticos dele, tá certo? Então tá aí, fica a novidade, acompanha a gente essa semana, tudo sobre o jogo, todas as informações aqui, e o mercado da bola que já começou, hein? Já começou, tá lá no nosso site, já tem saída, já tem nome para chegar, nome que tá sendo aí negociando, vamos ver o que dá, tá bom? Beijo do gordo, tchau, a gente volta aqui amanhã, segunda-feira, para trazer mais informações do São Paulo para você. Nem sei, a imagem para mim aqui tá escura. Deixa nos comentários aí o que você acha. Eu acho que a primeira pedida de demissão, obviamente, tinha que ser o próprio Júlio Casares, né? Mas a gente sabe que o presidente de São Paulo não vai fazer isso. Tchau! São Paulo!